Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão. Hoje compartilhando com vocês aqui, sempre um visual diferente, como eu gosto de fazer sempre que possível. Hoje eu estou aqui em um lugar muito especial do Rio de Janeiro, que é o Rio Cenário. É uma das casas mais conhecidas fora do nosso país pela riqueza de artes, de detalhes, de representação do que significa o Rio de Janeiro, né? Antes de entrar aqui no nosso papo, deixa eu dar aqui só uma panorâmica para vocês. Aqui nesse espaço, aqui são vários andares, tá? Mas esse aqui é um que tem ali no fundo, não sei se dá para vocês verem, tem até uma charrete da época da monarquia, né, do império aqui no nosso país. Aliás, aqui eu estou pertinho aqui da primeira garagem de veículos da monarquia, né? Dom Pedro aqui tinha, o pessoal dele ficava aqui por perto. Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Aqui teve o primeiro acidente de trânsito que teve no Brasil, foi aqui, pertinho de onde eu estou aqui, no cruzamento da Rua do Lavradio com a Avenida Gomes Freire, né? Bom, mas isso é outra história. Eu estou aqui hoje compartilhando com vocês esse espaço, porque agora está sendo mais possível, né, da gente circular sem as insanidades todas que a gente venciou um tempo atrás aí. A gente já não fica com tanto receio de encontrar uma pessoa que está ensandecida vir nos agredir, porque a figura do inelegível deu uma murchada tão grande que a valentia que essas pessoas jogavam por todos os lados aí, ela também deu uma baixada no facho, né? Sobretudo com muitas pessoas indo para a cadeia e o ministro Alexandre de Moraes tendo uma postura absolutamente inflexível e dura em relação a essas criaturas todas. Então isso tudo faz com que nós voltemos aqui no nosso país a ter um ambiente menos tenso, menos preocupado. E as nossas questões do mundo da política e da economia e as nossas questões sociais, elas ficam mais evidentes. E isso está começando a preocupar, como eu tenho dito a vocês em alguns encontros aqui, é quem sempre dominou um processo de alienação da sociedade brasileira. Nós estamos migrando de um conflito entre extrema-direita, bolsonarismo e a civilização, a racionalidade, para uma coisa que os veículos de comunicação, a partir do Jornal Nacional e editoriais de jornais, colocou em debate, mas eles já estão arrependidos. Quando eles começaram a colocar nas costas de Lula e do PT, dos partidos de esquerda, que nós todos estamos querendo levantar uma cisânia na sociedade, chamando a atenção por uma espécie de conflito de classes. Gente, isso é um troço complicado, porque isso faz com que até mesmo as pessoas que se encontram no campo da direita, os conservadores, eles comecem também a ter uma perspectiva de interesses de classes sociais a qual nós pertencemos. Então ele começa a perceber, de repente, que o problema dele não são os esquerdistas, como eles falam, os comunistas, os esquerdopatas, mas aqueles que estão no topo da pirâmide da sociedade brasileira, aqueles que concentram muitos privilégios. Então, com os últimos memes que circularam pelas redes sociais, quando eles começam a dizer, olha, o Lula está querendo acender aqui no nosso país o conflito de classes. Bom, se é conflito de classes, percebam bem, a pessoa que é o trabalhador, mesmo sendo aquele que tem sido classificado como pobre de direita, com quem essa pessoa vai se identificar se esse conflito for apresentado para a sociedade? Então, é uma coisa que eles perceberam, não é por outra razão que eles tiraram a edição do Jornal Nacional, que levantou muito isso, eles tiraram do ar nas suas outras redes, porque todo o Jornal Nacional é replicado no Bom Dia Brasil, nos jornais regionais, trechos são colocados na Globo News, nos telejornais mais tarde, isso fica nos arquivos, só que deram uma sumida porque isso aí fortalece essa ideia que, de fato, nós temos no Brasil um grande abismo. Um abismo que separa classes sociais, daqueles que têm muito, daqueles que não têm absolutamente nada. O que está acontecendo hoje no Brasil cria uma insegurança ou uma incerteza de futuro desses grupos que controlam países como o nosso muito grande. Porque o que está acontecendo na Argentina, por exemplo, onde eles conseguiram essas classes sociais do topo da pirâmide, não só aqui no Brasil, mas fora do nosso país, porque elas estão todas interligadas, os interesses são sempre transnacionais.
as superelites, eles não têm nenhum tipo de conexão com seus próprios povos. As perspectivas dessas criaturas são sempre de acumular mais dinheiro, independentemente de onde esse dinheiro esteja e independentemente do sofrimento e das mazelas e dos terrores que eles possam causar. Gente, hoje nós estamos reproduzindo de uma forma mais moderna o que aconteceu em séculos passados em relação à mentalidade de classes. Quando nós tivemos, durante um bom período, séculos, por exemplo, companhias, grandes multinacionais, vamos dizer assim, que eram as companhias das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais, formada ali por alguns países, explorava ali a Ásia, a região toda da China, do Oriente, para exportar, enfim, para traficar. E a Companhia das Índias Ocidentais vinham aqui para essa região aqui. Eles chamavam tudo de Índias porque eles não tinham ainda essa percepção do redondismo, né, da terra, do terra-redondismo, do terrabolismo. Então, para eles tudo poderia ser uma extensão de um território que eles chamavam de Índia, de Índias repleto de índios ou de indígenas. Pois bem, a mentalidade desses grupos naquela época não tinha nada de algum interesse voltado para os seus próprios povos e até mesmo em relação a direitos humanos. Não é por outra razão que, quando se tem na China a guerra do ópio, o que era isso? Era uma coisa absurda que dificilmente a gente vê discutida em algum lugar. Os ingleses plantavam ópio, que era uma droga poderosíssima, na Índia, e levava esse ópio para a China, para intoxicar a China, para neutralizar a China, a ponto do imperador chinês ter mandado tacar fogo, né? Atear fogo lá nos depósitos de ópio, e isso gerou uma guerra, um grande conflito com a Inglaterra, que fazia esse tráfico de drogas, uma das maiores empresas norte-americanas da época, também estava envolvida no tráfico de drogas para a China. Vejam só, uma boa parte de riqueza que existe hoje nos Estados Unidos é proveniente desse tráfico de drogas. Então, quer dizer, daquela época, né? Agora, qual a mentalidade de alguém que fazia tráfico de escravos? Qual a percepção das pessoas que estavam aqui no nosso país e em outras partes do mundo, explorando a mão de obra escrava? Qual era a mentalidade dos escravocratas aqui no Brasil quando a abolição começou a ganhar peso na sociedade, no poder social da época, nas religiões, ou na Igreja Católica, em segmentos da sociedade brasileira, em segmentos da sociedade burguesa de então. Enfim, quando a abolição foi finalmente decretada no Brasil, essas pessoas quiseram indenização, porque para eles era normal, era legítimo se comprar seres humanos, se vender seres humanos, matar seres humanos, que eram propriedades deles. Então, essa mentalidade que a gente hoje, olhando de uma perspectiva de modernidade, era uma coisa tão nociva, ela nunca morreu. Ela está presente nos dias de hoje nesses segmentos. O que eles querem fazer aqui no Brasil é o que eles estão fazendo na Argentina, por exemplo, sem clemência nem piedade. Eles têm os seus fantoches, os seus bonecos do posto, como Milei, que é uma figura que ascende a essa posição para ser justamente o porta-voz, o operador desse massacre que eles estão fazendo, essa terra arrasada, vendendo todas as propriedades do Estado argentino para empresas multinacionais, sonegando direitos do povo argentino, esmagando aposentados e esmagando instituições, coisas que eles pretendem fazer aqui no nosso país. A terra arrasada para fazer uma exploração cada vez maior dos territórios, das novas Índias ocidentais e das novas Índias orientais. Então, quando isso começa a ficar mais evidente para segmentos aqui no Brasil, que de fato existem grupos que atuam visando interesses das suas classes ou da sua classe, que está no topo da pirâmide, que tem os veículos de comunicação ali como seus porta-vozes, e que de um outro lado existe uma outra classe essa que nós pertencemos, olha, gente, isso não deixa de ser uma informação politizadora que tira um falso conflito, ou um conflito subsidiário, de cena,
para entrar na pauta, entrar na atenção de todos nós, um conflito real, que é o conflito de interesses de classes sociais. E é um conflito porque os interesses são antagônicos. Nós que fazemos parte do povo brasileiro, nós temos interesses de melhorar as nossas vidas, as nossas condições, a nossa felicidade, a nossa alimentação, nossa vestimenta, o nosso vestuário, o nosso lazer, o nosso sonho, a nossa comida, a nossa moradia, a nossa segurança, enfim, todos nós queremos isso. E esses interesses, eles são antagônicos aos interesses de quem está querendo cada vez mais tirar da força de trabalho, do sangue e suor do povo brasileiro, para ficarem cada vez mais endinheirados, cada vez mais ricos, né? Então, eles talvez estejam percebendo isso, porque se antes a narrativa era controlada através dos grandes veículos de comunicação, esse monopólio dos grandes veículos de comunicação, as rádios, os jornais, as revistas, hoje existe a internet. E não é por outra razão que tudo aquilo que nós fizemos de combate a esse sistema nesses últimos dias fez com que eles estejam agora, enquanto eu estou conversando com vocês, reunidos pensando como é que eles vão lidar com isso. E dos sintomas foi o Jornal Nacional de sexta-feira, em que eles tiraram do ar completamente qualquer tipo de tema que possa suscitar o verdadeiro conflito que existe num país como o nosso. O conflito de classes que estão antagônicas e que lutam cada vez mais para conseguirem ali uma melhoria de sua classe, dos seus interesses, né? Bom, gente, o papo hoje foi meio filosófico, mas eu acho que daqui para frente nós vamos ter mais oportunidades desse tipo de papo do que ficar cuidando de futrica, de gente criminosa, de batedor de carteira a serviço de quem está no topo da pirâmide, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Um grande abraço e a gente volta no próximo Portal do José. Tchau!